Boa tarde. Estamos aqui novamente, eu pelo menos, né, com meus convidados aqui agora, nesse outro momento da tarde. A gente está inaugurando aqui as mesas que chamamos de diálogos, no BLTA Fórum 2020, Atuação, Propósitos e Desafios do Turismo de Luxo. Então, eu agradeço a todos que estão nos assistindo e agradeço aqui a todos os meus amigos, palestrantes, especialistas na área de turismo. Então, vou começar aqui apresentando a Mariana Aldrigui, que é professora, pesquisadora e presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo. Obrigado, Mari, por você ter aceitado esse convite. Sigo aqui em cima com o Rodrigo Napoli, com o Rodrigo Napoli, que é dos Hotéis Fazanos. Eu chamo de Hotéis Fazanos, aliás, quando a gente faz os nossos roadshows, eu sempre brinco que é uma série de Netflix, né, porque a gente já tem aí seis, é sempre uma sequência, né, Rodrigo? Então, bem-vindo, e o Rodrigo faz parte, obviamente, do nosso portfólio aqui da BLTA, dentro do grupo de hotéis, né. Aqui, junto comigo, tem do meu lado aqui o Arthur Andrade, que é editor-chefe do Panrotas. Obrigado, Arthur, por você estar aqui conosco. Aqui, Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. A gente tem se encontrado bastante virtualmente nesse momento da pandemia, que a gente faz parte aí junto com a gente do G20, começou com o G8, depois o G20, né, então junto com as entidades de turismo. E, por último, e não menos importante de forma alguma, Eduardo Sanovics, que é o presidente da ABAR, e que eu acompanho também já há muito tempo, desde o momento lá da presidência da Embratur, quando foi presidente da Embratur, e é um amigo também na área de turismo. Então, obrigado a todos. Essa mesa aqui, a gente vai trabalhar, né, o tema da mesa é turismo de lazer e turismo corporativo, o que dizem os números, né, então, se temos números, né, agora, apesar que esses números são flutuantes, né, ao longo desse momento, né, quais são os desafios e oportunidades criativas para a gente restartar o turismo dentro desses dois segmentos. Então, para começar, só apresentando aqui um pouco a dinâmica da mesa, eu vou fazer algumas perguntas, eu vou mediar a mesa, todos respondem, e como nós aqui já nos conhecemos, aliás, a gente já estava num bate-papo aqui antes de entrar, eu vou deixar aberto para fluir esse diálogo e a gente dar espaço para todo mundo conversar mutuamente, tá bom? Então, eu abro uma primeira pergunta genérica para todo mundo, que, na verdade, é o que representa esses dois segmentos para as instituições as quais vocês representam hoje, né? Qual é o percentual de impacto, o percentual de crescimento, o que estagnou, o que não, o que avançou, o que não avançou, o que está sendo feito. E, Arthur, você como jornalista, que representa inúmeros segmentos, essa pergunta é um pouquinho diferente, que daí eu queria que você relatasse para a gente o que você trabalhou ao longo dessa pandemia dentro do segmento de lazer e do segmento de turismo corporativo? O que teve mais debate, o que teve mais discussão, o que teve mais diálogo, o que teve mais demanda, enfim, para a gente entender um pouco esse overview. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Mari, aqui respeitando eu e ela aqui, porque a gente representa aqui o grupo de mulheres dentro aqui desta mesa. Mari, a palavra é sua. Seu áudio está desligado. Para variar, né? Boa tarde, obrigada. Acho que entre as falas que mais repetimos é seu áudio está desligado, você está no mudo. Exatamente. São os nossos aprendizados e o legado deste período diferente que vivemos. Quero agradecer o convite, cumprimentar a todos os meus colegas de mesa e sem delongas, responder a sua pergunta, indicando que o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo tem se preocupado muito em reunir dados que venham das mais diferentes fontes, desde os dados agregados internacionais aos dados desagregados nacionais, e tentar estabelecer
relatórios, análises, contextualização para subsidiar outras discussões. Então, o que eu consigo colaborar com os meus colegas é dizer que entre março e abril, a gente teve quase que uma parada geral, então a gente está repetindo isso já tem tempo, e a partir de maio as diferentes atividades vão sendo retomadas. Algo que eu aprendi com o Edu Sanovics, que está aqui com a gente, que eu imagino que o Rodrigo Napoli, você tem muita clareza, é que o segmento de consumo que a gente põe como grande consumidor do turismo de luxo fez uma poupança. E essa poupança agora se transforma parte em consumo de alguns produtos de turismo de lazer, mas já há relatórios que se transformou também em investimento em imóveis e consumo de joias. Isso foi publicado na semana passada. Então, uma dos nossos primeiros alertas é a preocupação de que não há uma transição imediata entre o que foi economizado, não deve necessariamente voltar para o turismo, mas há uma demanda reprimida de turismo de lazer que vai nos dar dados que talvez nos iludam agora entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque a demanda reprimida sobe, os preços sobem e a nossa recomendação é que os empresários não tomem decisões de longo prazo baseadas nessas informações. Quanto ao turismo de negócios, as perspectivas nacionais e internacionais são perspectivas que tendem para o pessimismo, porque, para além da demora na retomada das atividades de viagem das empresas, tem algo que a gente mesmo ajudou a criar um novo cenário, que foi o fato de termos sido extremamente produtivos em home office. Todos nós aumentamos a nossa capacidade de resultado em quaisquer setores, e para muitos gestores de negócios acaba não fazendo sentido investir em viagens, e, portanto, vão cortando dos mais caros para os mais baratos, porque a produtividade está mantida. Não estou querendo dizer com isso que todos precisamos parar de trabalhar, ao contrário, eu acho que o que a gente tem é que criar um equilíbrio, mas o que nós, pelo Conselho de Turismo, temos feito é tentar mapear não só o que é resultado, mas equilibrar com tendência e ver como que isso se acorda com cenários econômicos e movimentações políticas que o Brasil está vendo acontecer agora. Muito bem, Mari. É um cenário ainda indeciso, né? A gente tem ainda um caminho, né? Tem um momento pontual, mas ele ainda tem um cenário ainda futuro indeciso. Passo a palavra aqui, Alexandre. Você, como pela federação também, que tem aí um quadro de empresas e associados grande, como que você analisa esses dois segmentos? Bom, de uma maneira geral, boa tarde a todos, saudar o Rodrigo, o Arthur, a Simone, a própria Associação de Turismo de Luxo, a Mariana também, e o Eduardo, pelo convite. Na verdade, o setor de turismo, me concentrando mais na representação da federação, hotéis e restaurantes, sofreu muito durante esse período, né, desde março, desde o início de abril para cá. Segundo dados de projeção da divisão econômica da CNC, se nós computarmos tudo, a gente estava caminhando lá para as mensurações em torno de junho, e chegando a uma projeção para até o final desse ano, já estávamos caminhando para 88 bilhões de perda comparativa ao ano passado, em termos de faturamento bruto do setor. Caminhávamos para 150 e poucas mil vagas disponibilizadas ou não repostas, e havia uma projeção para 300 mil vagas. Eu acho que isso mitigou um pouco, já não é tão assim, a gente já está sentindo alguma recuperação tênue, não rentável, principalmente de hotéis e restaurantes também, mas já existe uma luz no final do túnel. E, logicamente, que a gente perdeu durante todo esse período, segundo dados da própria CNC, em torno de 50 mil empresas do nosso segmento. Então, o quadro é caótico, né? Eu diria que nós não estamos em retomada, eu diria que nós estamos em sobrevivência. Literalmente, é um processo que as empresas vão ter que olhar muito seus custos operacionais. Quando apesar de nós termos aí a 1420, que é a antiga MP 936,
que nos dá um fôlego para manter funcionários em suspensão ou lay-off. O fato é que nós não avançamos nas questões dos empréstimos para pequenas e micros empresas como o Pronamp, e mesmo em FGI ou FGO, mesmo em FGI, as empresas de lucro real presumido tiveram muita dificuldade de conseguir recursos para repor o seu caixa. Basicamente, a proteção é de caixa para você superar todos os processos que vão vir, inclusive com a volta dos impostos e com as tributações que vão retomar sua vida normal pós-pandemia. Então, eu diria que, como o quadro de imunização da população não vai se dar antes, talvez, do final do primeiro trimestre, e como as projeções de temporada vão ser muito tênues, vamos dizer assim, ou muito focadas no tal turismo de curta duração, eu diria que essa transição vai ser muito dolorosa, muito difícil, e ainda vamos ter muita perda de emprego e queda de faturamento comparativo. Então, eu diria que a fase é de sobrevivência, cuidar do caixa, diminuir custos e, claro, trabalhar no sentido de projetar segurança para os nossos clientes, mas não vai ser uma fase fácil, não. Muito bem. Rodrigo, você concorda com isso? Como que está a questão dos hotéis? O Fasano hoje ele já tem, né? Tem os hotéis mais ainda corporativo, né? Mas a gente pode, né? Tem o Fasano Angra, que já, né? Tem um outro perfil, né? Um outro olhar aí de demanda, né? Mas eu acho que seria interessante a gente entender como que está sendo esse impacto nos hotéis corporativos, né? Claro. Hoje a gente tem uma composição de grupo, são 7 hotéis, né? Ou seja, os 6 do Brasil e um em Punta del Este, né? Esse de Punta, obviamente, o grupo ele abre para o local agora, só a título de curiosidade, a partir de sexta-feira. Mas, obviamente, nós tivemos, como todo mundo, muito problema nesse processo de fechamento de todos os hotéis e todas as incertezas que nos trariam nas reaberturas. Nós temos essas diferenças entre as propriedades, que a gente consegue trabalhar bem, entender bem esse comportamento do que é o turismo de lazer e o turismo corporativo, né? Obviamente, os hotéis mais corporativos, que a gente pode dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até Salvador, que já estão todos abertos, o trabalho de uma inversão de lógica, né, que é o que a gente começou, acho que todo mundo teve que fazer, mas nós fizemos muito bem essa lição de casa da inversão da lógica, ou seja, o corporativo some, literalmente, vai embora, principalmente voltado para o internacional, né, quando a gente diz São Paulo, Rio e propriedades de luxo, né, ou seja, falando de Fasano. Então, vocês imaginam que uma representatividade de 60%, 70% disso você não tem mais. Então, como você repor esse negócio? Então, foi aquela questão que eu acabei de dizer, de inversão de lógica, de você aí agora, principalmente a questão de você agora ter um fim de semana muito mais forte do que um dia de semana, né? O Rio de Janeiro, ele tem um pouco mais de uma característica de lazer um pouco mais forte do que sempre foi São Paulo, mas mesmo assim perdendo o internacional sofre também, mas o lazer a gente focou bastante nesse sentido. Salvador a mesma coisa e BH com menos participação nesse sentido pela questão do destino. Mas nós entendemos que essa demanda das pessoas quererem sair de casa, né? Eu acho que isso teve muito esse componente de ir de carro, né, nas cercanias, e a gente teve essa sorte de ter hotéis em cidades que você tem um entorno bastante forte para que as pessoas pudessem vir de carro. E até as pessoas de São Paulo querendo fazer alguma coisa, isso fez com que esse comportamento, que era uma tendência quando todo mundo conversava antes das aberturas, né, essa é a tendência, e isso se concretizou efetivamente. Claro que isso não repõe todo o negócio que existia do corporativo, mas traz realmente uma receita interessante, resultados interessantes nesse ponto, né? Os hotéis de lazer, efetivamente, né, como você falou, Simone, nós temos ainda dos 6 principalmente, e o do interior de São Paulo, que é a Fazenda Boa Vista,
e acredito que é um comportamento que se reflete para resorts em geral também, ou seja, aí sim, essa impossibilidade das pessoas de viajarem para fora, existe essa necessidade de viajar, existe esse valor que as pessoas têm que iriam viajar e não viajaram, principalmente o hóspede de mercado de luxo também, e passa a ter uma demanda acima daquilo que era previsto, né? Ou seja, então, se a gente coloca, que a Mari colocou bem essa questão de uma demanda que até certo ponto artificial, porque você tem um comportamento agora represado de que as pessoas estão aqui, precisam viajar, têm condições, mas quando efetivamente esse mercado voltar, as fronteiras reabrirem, ou seja, tiverem mais segurança para voltar, pode ser que isso não se sustente. Mas a gente trabalha com o quê? Com o legado de tudo isso, né? O brasileiro que a gente tem visto, o brasileiro descobrindo o Brasil efetivamente, viajando mais aqui dentro e tendo interesse também em conhecer outros lugares, né? Então, assim, pode ser que alguma coisa fique, mas efetivamente o que a gente tem de comportamento nesse fim de ano e início de ano, ele não se sustenta, obviamente, né? Ou seja, então, todo mundo, todos os hotéis, efetivamente, de lazer, acho que surfando essa onda, né, ou seja, para que pudesse repor o que ficou para trás nesses períodos de fechamento, né? Então, até para fechar, então, essa tendência do comportamento de viagens, de lazer do brasileiro, né, ou seja, efetivando em resorts e até em hotéis de cidade aconteceu. Está com o microfone fechado, Si. Ah lá, tá vendo? Eduardo, você, como o homem da aviação, né, você percebe isso hoje no percentual de pessoas viajando? Isso que a gente está falando dessa demanda reprimida e que está viajando a lazer. Isso é perceptível já para as companhias aéreas? E o corporativo? É bastante perceptível pelo comportamento dos clientes e pela forma pelas quais eles buscam pagamento. Esta recomposição da malha, desde que nós partimos de um mínimo de 8% da malha em abril, o pior momento da crise, superamos 50% essa semana, a previsão é fechar novembro a 60% e dezembro a 65%, 67%. Ela está se fazendo majoritariamente, mas de uma ampla maioria, em cima do turista de lazer, aquela pessoa, aquela família que ganha uns dias depois de trabalhar sem parar aí 6, 7 meses, maridos e esposas que conseguem coordenar suas folgas e saem com a família. O comportamento majoritário desse consumidor hoje é comprar diretamente no site, dividindo em 5 vezes. Por isso que a gente consegue notar que é o turista de lazer. Segundo, pelo tempo de permanência, o intervalo entre a ida e a volta, majoritariamente superior a 7 dias, e também pela maneira de se organizar, né? O corporativo, tanto o corporativo do negócio como do evento, a gente não sente ainda. O do negócio, eu assino embaixo a avaliação que a Mariana fez. Eu creio que aquilo vai acontecer e nós vamos sentir uma diminuição que não retornará dessa pessoa que viaja exclusivamente para uma reunião. O cara está em São Paulo, tinha que fazer uma reunião em Belo Horizonte para voltar no mesmo dia à noite. Esse tipo de cliente está comprometido. Eu creio que, na medida em que a gente recupere a demanda de eventos, congressos, seminários e convenções, isto terá impacto no corporativo. Por quê? Porque, casado com a agenda de eventos, nós teremos reuniões presenciais acontecendo. Então, digamos que a feira, eu venho do mercado de feiras, como vocês sabem, né? A feira que tradicionalmente abre o ano, no setor a gente tinha até um lance de fazer um grande brinde do setor quando começava, era a feira de calçados no começo do ano, né? A Coromoda, né? Que abriu o ano lá no AMB.
em janeiro, digamos que se a Coromoda tiver condições de se recolocar, eu duvido que tenha, mas se tivesse, nós teríamos toda a indústria do calçado vindo para cá, para São Paulo, e aí, em volta disso, milhares de reuniões um a um acontecendo. Sem o evento para sustentar isso, a tendência dessas reuniões individuais é a de diminuir. Portanto, eu creio que para nós é vital a retomada do programa de eventos. Como cenário um pouco mais à frente, é praticamente consenso entre nós a retomada integral da malha doméstica até meados do próximo ano. A malha vai estar toda reconectada. O que a gente não consegue ainda prever, seria um pouco de futurologia sem base técnica, é taxa de ocupação e ticket médio, porque nos falta ainda um cenário de recuperação de atividades econômicas. É absolutamente descombinado o cenário, né? Vou dar um exemplo. O setor de construção civil vem retomando rapidamente suas atividades em várias cidades. Ele é importante para as cidades, gera emprego, gera movimentação, gera compra, incorpora mão de obra, mas não gera viagens. Então, não é um setor que tenha relevância para nós. Se você olhar o setor de óleo e gás, ele é um setor que tem um impacto na indústria de viagens brutal, certo? Novamente, se você citar o Rio como exemplo, o setor de óleo e gás movimenta mais da metade do corporativo carioca, né? Mas ele não vem se colocando. Nós não sentimos reação nesse setor. Isso não está na governabilidade do turismo, né? O que nos cabe é mostrar a eles que, olha, voar é seguro, está aqui as pesquisas, estão aqui os protocolos, a chance de você se contaminar a bordo é mesmo que um raio cair na sua cabeça. Todos esses dados têm sido passados, mas o cenário daquele setor não é um cenário que vai ser determinado pelas ações do mundo produtivo do turismo. É um fato. Arthur, hoje eu apresentei, inclusive, os dados A gente chegou no patamar... de, obviamente, era 18% em março dos associados da hotelaria, que já estava no impacto da 28%. Aí, obviamente, abril 0, aí depois maio 2, junho 5, aí chegou em setembro com 34%, não, em julho com 34% de ocupação, e agora a gente está com 55% de ocupação dos hotéis da BLTA, que já ultrapassam a média da taxa de ocupação anual, né, dos últimos anos, né, e é exatamente esse cenário que a Mariana pontuou, que o Rodrigo pontuou, né, que é um cenário atípico, exatamente de uma demanda reprimida, porque a gente está com fronteiras ainda fechadas para o brasileiro viajar para o mercado internacional, então ele está aqui dentro, né. Esse percentual, Arthur, de taxa de ocupação que se apresenta do mercado de luxo, você, como homem da notícia, que recebe as notícias, você tem algum percentual que você consegue balizar de outros segmentos, ou junto com esse momento que a gente está, será que a gente está muito fora do que está acontecendo, ou realmente isso é um momento que a gente pode colocar que não está segmentado, não é uma questão segmentada, é uma coisa que acontece com os outros segmentos também? Obrigado, Simone, boa tarde a todos. Eu acho que é de todos os segmentos de lazer, como Mariana, como o Ricardo, o Rodrigo falaram, está tendo um mini boom e vai ter, eu prevejo um verão muito bom aí que pode, como a Mariana falou, iludir e todo mundo achar que realmente voltou. A gente está vendo hoje exemplos da Europa que o verão não foi tão bom quanto se esperava, mas eles estavam muito próximos do começo da pandemia, e agora uma segunda onda que está atrapalhando tudo. Mas o lazer no Brasil, os números prevêem essa recuperação bem aquecida. Eu peguei uns dados do sistema da Omnibus, que tem cerca de 5 mil hotéis no Brasil, e na semana de 18 de outubro, se chegou a 70% do pico do ano, que foi em 19 de janeiro. Ou seja, o número de reservas já está em 70%. A CVC divulgou que 85% das buscas de resorts já estão, hotéis de lazer, já se chegou nesse mês.
Em contrapartida, a Abracorp divulgou ontem que setembro está 76% abaixo do que era pré-pandemia, ou seja, as viagens corporativas realmente, pelos motivos que todos falaram, ainda vão demorar. O motivo principal, na minha visão, além dessa questão dos eventos, que realmente é a mais indefinida e a mais crítica, é a questão da segurança e da responsabilidade da empresa. As empresas estão preocupadas, para você ter uma ideia, se eu não me engano, ou foi mês passado ou foi no mês anterior que a SUSEP baixou a norma de como que o seguro viagem iria se adaptar à Covid. Ainda tem seguro viagem que é vendido no Brasil que ainda não tem a cobertura, porque eles estão se adaptando a essas normas, devem lançar em novembro. Alguns já lançaram. Então, tem essa insegurança e se o meu funcionário ficar doente durante uma viagem? E tinha a questão no começo da superlotação dos hospitais, tinha a indefinição, né? Hoje tem vários estudos mostrando que o voo é seguro, mas antes não tinha. No começo da pandemia, a gente sequer usava máscara, né? Ontem saiu um estudo da Harvard dizendo que a máscara é o essencial dentro de um avião. Então, a gente vai aprendendo também a conviver. Mas, enquanto essa questão da segurança do viajante corporativo, a gente fez uma pesquisa Travel Lab, que é uma parceria da MAPI e da Panhot com a Elo, entrevistamos mais de 1.200 viajantes, e o viajante corporativo e da confiança, ela vem em primeiro lugar, tanto da empresa quanto do viajante. Tem empresa que só vai voltar ao escritório, por mais que o home office faça sucesso, só em junho. Esses mesmos funcionários, por outro lado, estão lotando os restaurantes do Jardim, estão lotando as praias e os bares do Leblon. Então, tem essa dicotomia aí entre o que pode no corporativo, vai ser a responsabilidade de quem, e a sua vida pessoal. E também dentro dessa pesquisa a gente percebeu que depois disso tudo esses rótulos vão cair, né? Vai ter uma viagem 100% corporativa, uma viagem 100% de lazer, vai ter uma mescla. Eu estou indo hoje para o Rio, vou fazer room office, como se fala agora, num hotel do Rio na última semana, mas vou aproveitar o feriado que está no meio, que é lazer, e vou ver minha família. Então, a minha viagem é o quê? É corporativa, a minha viagem é lazer, comprei passagem aérea, fiz reserva de hotel. Essa conta vai para onde? Vai para o corporativo ou vai para o lazer? Protocolos para eventos, eu acho que serão decisivos aí, né? Tá todo mundo esperando, vai ter Réveillon, vai ter Carnaval, de algum jeito vai ter, né? Mas como o Edu falou, esses eventos, tem muita hotelaria que depende desses eventos, muita companhia aérea que depende desses eventos. Enquanto isso não voltar e as pessoas não voltarem para os escritórios e voltarem a viajar, o corporativo acho que ainda vai sofrer bastante. Alguém quer contribuir, fazer alguma colocação entre vocês? Fiquem à vontade. Eu queria até fazer uma ressalva que, durante toda a época da pandemia, mesmo nos inícios, né, de abril, que foi a crise maior, alguns polos de hospedagem no interior do Brasil, principalmente ligados ao agronegócio, protocolo, daquele lançado pelo governo federal, depois estados e municípios, e esses hotéis experimentaram situações bastante sustentáveis do seu negócio. Restaurantes também nessas áreas, apesar de tratativas das prefeituras não muito liberais, também passaram, principalmente no delivery, de uma situação bastante razoável. Eu acho que a gente tem que pensar também no pós-Covid, ou melhor, a gente tem que pensar nessa transição, outros aspectos têm que ser levados em conta. Por exemplo, qual vai ser a situação de recuperação fiscal ou a partir da reforma tributária que vai alcançar o setor de turismo? Como é que a gente vai lidar com isso? Como isso deve ser a nossa preocupação? Todos nós sabemos o que vier, seja CBS, PEC 45, PEC 110, qual o nome que queiram dar a tributação, vai recair sobre o setor, vai recair sobre o setor de serviços. E aí nós vamos lidar com o incremento tributário, e é bem verdade que ele pode não vingar no primeiro momento de imediato, mas ele vai cair na nossa conta, levando em conta que a recuperação, como falam alguns analistas, vai demorar 2 a 3 anos. Então nós vamos pagar uma conta com um regime tributário muito difícil, subindo muito, e eu lido, por exemplo, com algumas situações episódicas. Hoje, o setor de alimentação está sofrendo uma situação peculiaríssima, qual seja. A Abra soltou uma nota, né, no evento dessa semana, dizendo que, em média, a inflação de alimentos, não numa cesta básica, numa cesta genérica de consumo padrão, subiu 9%. E que os restaurantes de São Paulo já reajustaram em torno de 4,5% seus menus e cardápios. Então, como é que a gente vai poder aumentar, para manter margem, com uma população ou com um cliente que é refratário
a qualquer aumento de preço, que hoje é receptivo a preços baixos e parcelamento, como o Eduardo falou. Então, é uma dicotomia e um desafio muito grande. E uma das coisas que mais se fala é que o luxo vai ser um dos alicerces aí dessa alavancada, mas eu não sei também, aí Rodrigo e você sabem responder melhor, como que o luxo vai lidar com essa questão de preço de produtos até que ele não está acostumado no Brasil, né? Ele estava, como o Rodrigo falou, estava acostumado a consumir esses produtos lá fora. E para fazer inveja para o Eduardo, tem hoje uma notícia da Localiza que cresceu 20% na receita no terceiro trimestre, faturando 3 bilhões e lucro de 330 milhões de reais. Então, as pessoas estão viajando de carro mesmo, Edu. Infelizmente, ou felizmente para uns, infelizmente para outros, essa é a realidade, está movimentando o turismo. Então, tem esse lado bom também, tem uma parte sendo movimentada. Outro dia eu falei que eu ia cortar a asa do avião e colocar ele no chão para ir daqui até BH. É uma alternativa. Seria essa alternativa criativa? Né? Não sei, né? Mas demora tempo, né? Não dá. Mas a gente está vendo realmente que o corporativo ele vai ser mais lento, vamos dizer assim. Né? E o corporativo, como bem o Arthur falou, né? Eu sou uma adepta desse modelo, né? De viajar a trabalho e esticar na viagem de trabalho alguns dias de férias, né? Então, eu não sei mais, há muito tempo na minha vida, eu não sei mais o que é tirar uma semana de férias, né? Eu não consigo, mas toda viagem que eu faço corporativa, se eu consigo, eu estico, sobretudo no final da viagem, que a gente já está mais relaxada, porque já cumpriu o que precisava cumprir, aí você dá uma esticada, né? Mas isso acontece porque a gente tem eventos, né? Eu trabalho com eventos pequenos, né? Então, né? Não é. Agora, como que a gente impulsiona efetivamente, pensando aqui, né? Cada um aqui dentro do seu pacote, né? De como trabalha, mas qual que seriam as estratégias criativas para que a gente pudesse trabalhar de novo essa questão do viagem seguro e do viagem corporativo, né? Assim, eu sei que a gente depende muitas vezes da decisão da empresa, como o próprio Eduardo falou, tem essa questão também aí de o bate e volta não vai existir mais, mas o negócio face-to-face, vocês acham que isso vai morrer? Os eventos de turismo, por exemplo, que sempre foram baseados nessa relação humana, né, personalizada, os encontros nos corredores, né, dos eventos. Eduardo aqui já trabalhou muito tempo com evento também, né? Quer dizer, como que a gente retoma isso, mesmo que paulatinamente? Que estratégia que a gente tem que criar conjuntamente, até pensando, para que a gente consiga impulsionar isso de uma forma mais eficaz? Eduardo, com a palavra. Eu tive a oportunidade nessas últimas semanas de conversar algumas vezes com os colegas da área de eventos, né? Amigos com quem eu trabalhei junto nessa área. Sem exceção, todos estão procurando resolver algumas, assim, tentando sintetizar algumas questões. Primeiro, eventos agora vão acontecer aqueles que, tiverem conteúdo inédito. Qual seja, se você abrir o seu computador, der um Google e a agenda que está proposta a você estiver lá, você não vai sair de casa para ir no evento. Então, esse é o primeiro desafio. Por quê? Porque nem todo conteúdo é inédito, nem sempre você consegue ser inovador. Então, é a primeira questão. Segunda questão, você vai para um evento agora, se você tiver certeza que você vai encontrar as pessoas que você precisa encontrar, ou as pessoas às quais você precisa se apresentar. Então, o segundo desafio é de ter a comunidade correta. Você precisa... O segundo desafio do profissional que está organizando isso é assim, quem vai estar nesse evento? Quem eu convidar, quem vai falar, quem vai assistir, para quem eu vou vender, etc. E o terceiro desafio é que nos eventos, aí já falando em eventos um pouco maiores, o destino em que esses eventos ocorram tem que ser checado e rechecado 3 vezes, não apenas do ponto de vista dos protocolos, mas o destino, de alguma forma, tem que abraçar o evento. Quer dizer, as pessoas têm que entender
que faz todo sentido ir para o lugar A, não quero citar nomes aqui, para o lugar A ou para o lugar B para fazer parte. Então, essas três questões, vocês sabem que eu passei 2/3 da minha vida profissional na área de eventos, né? Na aviação ainda não completei 1/3. Estas questões precisam ser respondidas, tá certo? A gente está discutindo isso no mercado, na universidade, temos debatido esses temas, e as respostas não são simples nem triviais. Aliás, eu desconfio muito das respostas fáceis, né? Vendedor de PowerPoint, tá certo? Não gosto muito disso. Eu, pelo menos, ainda não vi respostas objetivas. E é muito difícil, porque é muito difícil você achar relevância o tempo todo em todos os assuntos. Então, para mim, isso é chave para a volta desse modal eventos de maneira consistente. Mari? Eu acho interessante pensar, usando agora a cabeça de pesquisadora, né, que para nós, de maneira geral, é mais confortável sempre fazer previsões baseado num retorno, né, de quando vamos recuperar, quando as coisas voltam. E o exercício de construir coisas novas é cansativo, é desafiador, você não tem referência. Mas, considerando um público aqui especializado no mercado de luxo e pensando especialmente nos empresários que estão apostando, né, nesse setor, eu gosto muito de entender o mercado de luxo como o grande propositor das mudanças, porque a gente viu o luxo ostensivo passando por um luxo mais sustentável e responsável, de maior comprometimento com a comunidade onde ele está colocado. E se a gente dá um salto para o luxo internacional, foi o setor que mais produziu dados ligados à mudança no comportamento do consumidor e adoção das inovações. Então, recentemente, a gente assistiu um seminário em que o exercício foi quais as mudanças que um carro autônomo traria para uma série de setores. Mas é uma série tão grande de setores, acho que eram, só na apresentação eram 35 setores que simplesmente perdiam sentido com a implantação efetiva de carros autônomos, por exemplo, estacionamento. Né? Claro que isso é um exercício lá no futuro, porque você vai de carro até a sua reunião e você avisa o seu carro, volta para casa, quando eu terminar você vem me buscar, e aí você não vai ter mais uma série de negócios vinculados àquilo. Eu vejo no setor do serviço de luxo, mas especialmente a hotelaria e a alimentação vinculada ao high-end, o momento de mudar as propostas, mudar no sentido de propor novas coisas. E aí a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, um país onde as políticas de turismo, como todas as outras, mas as políticas de turismo particularmente estão retrocedendo. A gente não tem hoje fontes de dados que nos deem comparativo com o que era o doméstico rodoviário. Então, a gente está sempre usando, né, as questões com aéreo. Eu não consigo fazer previsões consistentes do que é o mercado consumidor regional do Nordeste, porque tudo estava baseado no consumo que o Sudeste gerava. E aí, para a pesquisa, isso é uma tragédia, a gente fica só em suposições, mas para quem é ousado e inovador, você tem condições de não só criar novos produtos, como criar novos mercados que... quase todo mundo percebe isso, o luxo abre, esse cliente é transitório, porque ele vai para um outro produto de luxo logo mais, mas aí você vai descer para segundo e terceiros degraus de consumo. Então, é um momento interessantíssimo de ousar em produtos de luxo. E você perguntou, né, de onde a gente tira inspiração. Eu hoje não iria para buscar inspiração no próprio setor de turismo, mas a gente viu muita coisa nova acontecer em atendimento ao consumidor de todas as áreas, e especialmente vinculando avanços tecnológicos, que não necessariamente são caros, mas são só diferentes. Eu iria para um benchmarking nessa linha, olhar o que outros setores conseguiram fazer para se adaptar
e recuperar margens, recuperar faturamento, não necessariamente recuperar um histórico similar, uma atividade similar. Não é retomar, né? É reinventar, né? Reconstruir, enfim, mas é que eu sinto que se a gente fica numa esperança, às vezes, só de que vai voltar a ser como era, a gente não tem nem lente para enxergar a mudança. Exatamente. Rodrigo? Se complementando a Mari dessa questão, essa questão de eventos, ela é super incerta, né? Assim, eu vou me ater mais a essa questão do luxo mesmo, dos comportamentos que a gente vem identificando nesse segmento, né? Ou seja, como a Mari falou, nessa reinvenção, nessa inovação, e que o luxo pode, ele realmente tem algumas questões que ele se beneficia, né, nesse momento, até o Arthur comentou, essa questão do luxo sair na frente, essas questões. O que a gente tem visto são uma série de até quebra de paradigmas nesse período dos hotéis de luxo, das viagens de luxo, de propor coisas diferentes que antes não seriam aceitas, né? Porque você não dava, se você tinha o perfil alta renda, que efetivamente é o consumidor, público consumidor desse produto, efetivamente, e não te dava margem para você fazer outros tipos de abertura. Bom, é aquilo e tem público para isso e não precisa se fazer mais. Nesse momento trouxe uma necessidade de inovação. Ok, o alta renda está aí, tem condições, não pode viajar para fora e vai viajar para cá, né? Então isso se consolida na questão dos resorts de luxo. Mas quando a gente vai para uma hotelaria até de cidade, de hotéis mais corporativos, vamos falar de São Paulo, mais posicionados no luxo, e até nos resorts, com essa questão de você gerar valor, e eu não estou falando de preço, tá, Simone? A gente está falando de gerar valor, gerar benefício e experiência, porque acho que está muito ligado à experiência também, como você bem sabe, e isso também está ligado a alguma questão de evento também, que a gente tem pensado nisso, em agregar muita experiência dentro daquele hotel, daquele resort, para que você possa atrair um grupo específico, um pequeno evento, alguma coisa assim. E aí a gente viu um comportamento de atrair outras pessoas que não consumiam ainda, mas que passam a consumir. A gente tem primeiras vezes de utilização dos hotéis de uma maneira muito grande. E isso vem na esteira realmente dessa questão da inovação, de proporcionar experiência e de proporcionar a inovação de valores agregados, né? Então, que mais que eu tenho de atributos, além só da minha hospedagem, do meu atendimento de excelência, né? Então, até assim, eu acho que os hotéis, os associados da BLTA têm isso, esbanjam esse tipo de oportunidade, inclusive, né? E acho que tem correspondido. Então, é só um pouco para fazer esse coro do que a Mari falou, que realmente, sim, eu acho que o luxo, além do alta renda, ele conseguiu atingir um outro público que não atingiam anteriormente. E, de novo, não é por causa de preço, é por causa de experiência, por causa de valores agregados, vamos falar dessa forma. E eu acho que isso pode se manter, eu acho que isso pode assim, isso sim, eu acho que é um legado interessante que pode ficar para o próximo ano. A gente tem uma questão que eu acho que é romper paradigmas mesmo na questão do luxo, que acho que a própria Mari já colocou, que o luxo, a palavra luxo, ela já vem e muitas vezes ela impacta e as pessoas, nossa, é luxo, né? Já pensa naquela questão altamente sofisticada ou muitas vezes inacessível, né? Mas o que, assim, conhecendo a grande maioria dos produtos, né, da BLTA e já estando com ela já há um bom tempo, o que eu vejo é uma questão da gestão do luxo, né? Então, a gestão do luxo, de você entender a qualidade da experiência, né, da excelência na hospitalidade, ela vai muito além do que um preço de alto valor, né? Ela está muito relacionada a você entender uma forma de gerir e de colocar isso para o consumidor, né, como uma excelência no atendimento que ultrapassa as barreiras do produto caro, né? Então, o que eu percebo é que tem muito produto no Brasil extremamente
interessante, mas ele não está qualificado para a gestão do luxo. Ele não necessariamente ele tem que ser um empreendimento igual ao Fasano, mas ele poderia, sim, estar adequado a ter uma alta qualidade de serviço para trabalhar essa questão da tendência do turismo de luxo, porque realmente o turismo de luxo ele traz algumas tendências, né? Então, e é a tendência muito relacionada a essa gestão do luxo, de você sair, né, como anfitrião e você atender isso no seu hóspede, né? Eu acho que é um dos legados dessa crise. Não o brasileiro viajar pelo Brasil, porque isso ele já faz, né? A gente é uma das maiores economias de turismo do mundo por causa do turismo doméstico e não por causa do receptivo internacional, que só vai piorar agora. São 94%, né? Exatamente. Nem por causa do brasileiro indo lá para fora, que podia ser muito mais, né? O brasileiro precisa explorar melhor. Então, esse novo luxo aí, que talvez a gente nem saiba divulgar, é uma das oportunidades. Mas falando lá da questão de onde se inspirar para os eventos, eu acho que tem bons exemplos no turismo, sim, porque a indústria de aviação, por exemplo, ela já vinha investindo tanto em processos touchless, em tecnologia, sabe? A gente deu tanta notícia nessa pandemia de como os processos já estão diferentes e eles estão, junto com a indústria de cruzeiros, é outra que está na mesma pegada, investindo na questão da testagem. A gente não sabe, a esperança é que em março já tenha uma vacina e a gente volte para essa normalidade. Mas a gente não sabe a extensão disso. Então, a testagem, ou o passaporte de saúde, ou fazer o exame na hora de entrar no evento, pode ser uma solução para os eventos. Como os cruzeiros estão fazendo, você só entra no cruzeiro. Se você testar negativo ali na hora, você só entra em determinados países se você apresentar o teste, e algumas companhias aéreas, American, United, outras na Europa, já estão fazendo isso também com alguns destinos. Então, a testagem, enquanto a vacina não vem, é a solução para todo mundo viajar e entrar num evento seguro, por exemplo. Eu sempre levantei a bandeira da testagem, todos os setores, assim, para a gente ter a segurança efetiva de se soltar e começar de novo a economia, né? Bom, a gente está aqui com 10 minutos aí para dar 1 hora. Eu combinei com todo mundo que a gente manteria um diálogo de 1 hora, porque eu acho que é um tempo suficiente para a gente trocar ideias e para ter uma audiência fiel aqui junto com a gente. E aí, a minha última pergunta, hoje de manhã a gente apresentou o manifesto da BLTA, né, que foi um processo que a gente começou no início da pandemia, até de identificar um pouco essa relação, o luxo, o nome luxo, né, a BLTA tem um nome em inglês, né, que é Brazilian Luxury Travel Association, que foi concebida com este nome porque o objetivo realmente é promover o Brasil no mercado internacional, e aí a gente quis fazer uma pesquisa, identificar quem nós somos, para onde nós andamos, né, quer dizer, efetivamente, de que forma que a gente se posiciona no mercado, né. A gente retomou esse trabalho no meados da pandemia, né, e dele surgiu aí o manifesto da BLTA, que ele tem 3 pilares, né, é o pilar da sustentabilidade, que já é um trabalho que a gente tem atuado já há um bom tempo, o pilar da diversidade, trabalhando a diversidade não só dos nossos produtos, né, que a gente tem um portfólio extremamente diverso, desde o hotel remoto lá na Amazônia, né, os hotéis como Fasano, então existe uma heterogeneidade de produtos, né, e a autenticidade, diversidade e sustentabilidade, né, e a autenticidade porque é um luxo. Para a gente trabalhar e se posicionar no mercado global de turismo, temos que ser autênticos, porque a gente não quer e não vai competir com o luxo da Europa, né? Então, realmente distanciar, colocar o Brasil nesse mercado de uma forma distante dos outros, dos nossos competidores, para se posicionar no mercado global. E aí eu pergunto aqui para vocês, assim, neste momento, o que seria um manifesto de vocês? 3 palavras ou uma frase pontual, neste momento agora, para a gente seguir nesse reinventar do turismo, nesse restartar do turismo, né? O que é o manifesto para vocês? Qual que seria o manifesto pessoal, profissional para vocês? Mari? Não consigo 3 palavras, perdão, mas a minha sugestão tem sido
para todos nós, em qualquer posição, a gente vai fazer algum tipo de viagem, compartilha isso, explica da segurança, todos nós temos um círculo de influência, por menor que ele seja, então, postar a foto da experiência segura no aeroporto, comentar da sua sensação de segurança, porque é isso, o turismo do Brasil explodiu positivamente quando muitos de nós compartilhamos as nossas experiências em férias, em viagens, em eventos, a gente levou isso para frente, e cabe a nós também agora liderar, claro que existe uma timidez, porque tem o movimento do cancelamento em mídias sociais, às vezes a gente quer até se proteger, seja de inveja ou de comentários, você quer realmente ficar de férias, mas acho que como profissionais do setor é nosso papel postar, incentivar, ajudar a mostrar que há uma segurança e que há alternativas, e isso é independente de setor. Então, e claro, né, a gente tem aí vários movimentos, o Arthur conhece muito melhor que eu, mas várias pessoas, vários líderes já comprometidos em movimentos de recuperação do turismo, então que a gente vá levando isso para o público final, deixando claro que sim, há um compromisso com segurança, há um compromisso com empregos e desenvolvimento, e que apesar de parecer só diversão, é uma indústria muito séria e que mantém muitas famílias nesse país. Obrigado, Mário. Eu tenho umas perguntas mas depois eu coloco. Edu, você levantou a mão? Eu acho que são 3 coisas. Primeiro, a gente ter solidariedade e empatia do ponto de vista pessoal. Entender que as pessoas estão hoje com problemas muito graves e muito sérios, nós temos que entender o que são e ser solidários, principalmente como contraponto a sinais que vêm de algumas autoridades centrais. Segundo, nós temos que ter, do ponto de vista profissional, seguir com resiliência. Resiliência porque nós estamos atravessando um deserto, a gente não sabe onde está o oásis e não estamos vendo o fim da areia. Então, você tem que buscar energia aonde não há mais, né? E terceira coisa, é você ter respeito e reconhecimento pela cadeia produtiva na qual nós estamos envolvidos. Uma das coisas que eu confesso que aprendi nesses 7 meses, todo dia com gosto de quarta-feira, com todas as dificuldades, foi a reconhecer cada elo da cadeia produtiva que se relaciona comigo e a reconhecer a contribuição de cada um, público e privado, civil e militar, serviço ou produto, sabe, assim, da mídia ao colega que troca o motor do avião, do cara que põe comida a bordo, ao sujeito que está no controle do espaço aéreo. Quer dizer, tem milhares de pessoas que eu aprendi a conhecer, respeitar e a entender que tem uma contribuição. Nessa desgraça toda, eu não vejo o cenário positivo na crise. A única coisa que eu creio que a gente pode levar como uma postura interessante daqui para frente é um olhar muito mais empático e muito mais respeitoso a todo mundo que contribui com algum tipo de serviço, produto ou trabalho para a nossa cadeia produtiva. Eu acho que isso, inclusive, não é só para o turismo, mas assim, nós vamos ter que reconstituir um país, né, que vai bater 160 mil mortos daqui a 4, 5 dias, tá certo? E não é possível que a gente compactue com a indiferença nesse sentido. Então, eu acho que mais do que profissionais de turismo, né, se a gente entende que turismo é importante, ele tem que ser importante, porque se as pessoas usufruem do turismo para relaxar, melhorar sua qualidade de vida, recuperar energias, viver experiências singulares, diversas, culturalmente ricas, tudo aquilo que a gente fala em milhares de documentos, discursos, aulas, etc., e toneladas de páginas publicadas, nós temos que também pensar para além da nossa caixinha, para além da nossa casinha, senão não vai ter feito nenhum sentido ter ralado como todos nós, sem nenhuma exceção, ralamos nesses meses todos. Obrigado. Obrigada, Edu. Arthur?
Rodrigo? Vou pegar o gancho do Edu, para ter Tá bom. essa representatividade, que eu acho que é fundamental, e precisa ter duas coisas, né? Uma é esse reconhecimento por parte do governo, que ainda não viu o turismo aí como, por mais que tenha o Ministério do Turismo, desde a época que o Edu estava no governo, o turismo não tá no centro das decisões e não é chamado ou não era chamado, pode ser que agora esteja. Uhum. Enfim, precisa ter um reconhecimento político também de que é um motor da economia importante. Mas do lado de cá do turismo, precisa ter uma união, e eu acho que melhorou, mas está longe ainda de ser ideal, porque você vê que alguns setores, como a aviação, como os cruzeiros, se profissionalizaram sua estrutura e estão indo lá defender o seu. Tem o processo aí que era G8, agora é G20+, que as entidades estão unidas, mas eu já ouvi discurso de gente que está dentro do G20, de gente que está fora, de vamos criar uma outra entidade. Então, precisa dessa união, entendeu? Se você não tiver essa união e todo mundo realmente baixar o ego, baixar a vaidade, ter um porta-voz ali, e a gente quer isso, senão não vai para frente. E além, claro, essa questão que ele falou da empatia, é uma empatia também com a gente entender que somos vários turistas, vários viajantes, e ser responsável, né? É viajar com responsabilidade. Como a Mari falou, de mostrar que a gente está aqui, é possível viajar, mas você tem que ter responsabilidade. A pesquisa de ontem mostrou, a máscara é o mais importante dentro do voo. Se tem uma pessoa sem máscara, você quebrou ali aquela cadeia de quem está tudo fazendo certinho, entendeu? Então, precisa ter também essa questão da responsabilidade e não perder, claro, avanços que vinham acontecendo e que precisam acontecer mais. A gente que faz essa lista aí dos poderosos do turismo, a gente vê como a diversidade e a inclusão é difícil, e a gente, enfim, como profissional da comunicação, comunicar melhor. Teve empresa que não se comunicou bem durante a crise, se fechou, principalmente no corporativo. O corporativo não esperou as MPs do Alexandre, o corporativo demitiu porque sabia que não ia precisar daquele contingente todo para fazer atendimento para as empresas que não estavam viajando, e eles se fecharam e não teve uma comunicação muito boa. Ontem teve um fórum da Abracorp, já foi bom que a gente viu o corporativo já saindo aí da caixa, mas precisa de comunicar melhor, né? E os consumidores, em todas as nossas pesquisas, falam, a gente vai selecionar melhor as marcas que tenham tratado funcionários com responsabilidade, com empatia, que tenham dado respostas boas na hora da crise lá das embarcações, que é sustentável, que teve essa polêmica agora com relação a Magalu, né, que fez o programa de treininho só para negros. Você vê que gerou polêmica. Enfim, tem muita coisa a ser feita ainda, mas Edu não vê lados positivos da crise. Eu vejo várias coisas que podem deixar sementes aí que a gente possa seguir adiante, apesar de achar que depois da vacina tudo vai voltar ao normal. Muito bem, Arthur. Alexandre, Rodrigo? Desculpa, vamos lá. Bom, rapidamente, acho que o Edu, enfim, já falaram bastante, várias coisas que eu penso também, mas, enfim, para não ser repetitivo, acho que eu vou nessa questão realmente eu acho que o que trouxe muita gente aqui é a cooperação e a colaboração, por mais que eu tenha dito que ainda falta, sempre vai faltar, eu acho que isso a gente avançou bastante, mas eu acho que isso ainda é fundamental nesse período, e a gente tem trabalhado muito com isso, e eu no meu dia a dia também. Eu acredito muito nesse sentido, de qualquer lado, sejam com profissionais que perderam emprego, sejam com amigos de outros lugares, ou seja, que se a gente continua, faz com esse elo positivo de colaboração entre todos nós, entre as empresas, enfim. Então, isso eu acredito muito nisso, e que a gente continue com coragem de fazer as coisas, né? Ou seja, claro, com responsabilidade e respeito, mas que a gente continue e tenha coragem de fazer, porque muita coisa não era feita e hoje é feita e viu que pode ser feito. Então, acho que é um recado rápido, mas é isso que eu queria dizer. Obrigada, Rodrigo. Alexandre. Eu diria que eu corroboro todas as afirmações anteriores, mas eu queria destacar uma coisa importante. Eu acho que nós vamos entrar na segunda década do século e é importante dizer que a inovação é fundamental agora. Nós vimos aquele evento do Ministério, o Acalua, que trouxe várias startups com muita inovação, com muita tecnologia, e ela vai se disseminar agora, porque ela é mais barata, através das startups, para incorporar isso em pequenas empresas
e médias empresas, porque elas têm que se diferenciar com o aspecto da inovação. Não só para diminuir custos, mas também para melhorar o atendimento. Claro que se soma a formação dos nossos colaboradores, eu destaco o que o Eduardo falou, e eu acho que o Sistema S, por exemplo, o Senac tem um papel fundamental agora para o turismo, nessa nova realidade que se apresenta, como preparar o nosso colaborador para que ele seja interativo, preocupado com a questão da pandemia, que não vai assim se dissipar de uma maneira rápida, como ele ter cuidados em relação a sentir que o nosso cliente está bem acomodado, está bem amparado, está bem recepcionado. Até a gente lançou, tivemos que adiar, mas vamos deixar depois da vacina um evento não, uma campanha da Federação, que é o Aconchegue-se. Vamos receber bem o nosso cliente, vamos tratá-lo diferenciado, vamos fazer com que ele se sinta em casa e protegido. Eu acho que um pouco passa isso também pela formação profissional, por tecnologia. Eu acho que as startups estão trazendo inovações de maneira mais barata, a gente fugir dos lugares como dos grandes fornecedores, principalmente da hotelaria, que não necessariamente sejam baratos, então a gente tem que diversificar esse processo. Eu acho que, dentro desse conceito, nós precisamos também, eu pego um pouco o gancho do Arthur, eu acho que nós precisamos de nos despir um pouco de vaidades e termos um trabalho muito em conjunto. Eu advogo nessa linha de todos estarmos juntos, e não existe protagonismo, né? Nós podemos ter pequenas diferenças aqui e acolá, mas aqueles que acham que tem protagonismo é a solução das coisas para o turismo vão quebrar a cara, porque não tem solução una. Todos nós temos que trabalhar em conjunto, porque o desafio é muito maior que todos nós. Muito bem, Alexandre. Vieram algumas perguntas aqui da audiência. Então, eu vou sintetizar aqui algumas questões aqui relacionadas ao segmento do turismo de luxo, que acharam que a gente ia ser blindado da crise, né? Quer dizer, que os hotéis fazanos estariam blindados da crise, que... Não, nós não ficamos blindados da crise, a crise impactou, né? Todo mundo fechou, ninguém sabia o que ia acontecer, foi muito difícil a retomada, inclusive, porque é uma nova operação, são novos protocolos, os empresários tiveram que se adaptar a isso, as equipes, então realmente houve o reset, e desse reset aconteceu uma startup. Então, assim, o segmento de luxo não está blindado, de forma alguma, né? E uma pergunta específica, e que eu tenho bastante também, é uma pergunta específica para o Eduardo. Então, Eduardo, a questão é, quando você vê a retomada do turismo internacional, do incoming para o Brasil, como que você enxerga isso? Você sabe dessa questão das fronteiras? Como que está essa questão? Sua pergunta cortou, você pode repetir? Por alguma razão deu um corte. Quando você enxerga que o turismo internacional vai retomar, vai recomeçar o incoming no Brasil? Eu não consigo enxergar uma data, para ser bem honesto. A notícia é ruim. Por quê? Porque a imagem do Brasil no exterior derreteu. Primeiro, pelas notícias que chegam em todo o planeta da forma pela qual nós enfrentamos a pandemia. Eu sei porque toda semana, 2 a 3 vezes por semana, eu converso com colegas que estão no exterior ou estão trabalhando para empresas estrangeiras, quer sejam empresas aéreas, quer sejam as montadoras de aeronaves. Hoje mesmo tive um call com a equipe da Boeing, que está nos Estados Unidos. Os comentários sobre o Brasil não são nada lisonjeiros sobre o enfrentamento à crise. Segundo, há um conjunto de notícias também ligadas a temas hoje muito caros ao conjunto do planeta, destacadamente meio ambiente, tá certo? E, obviamente, todos vocês sabem quais são as notícias sobre meio ambiente do Brasil que chegam ao planeta. Somando as duas coisas, há uma tendência de afastamento do Brasil como objeto de desejo. Some-se a isso o fato de que não há ações de promoção do país hoje. Por quê? Porque não faz sentido fazê-las, né? Sem comentar, eu não quero aqui fazer comentários, eu sempre digo que por uma questão de respeito, faz 14 anos que eu não faço comentários sobre a Embratur ou sobre a promoção internacional do Brasil. Acho que não é meu papel
fazer essa avaliação, isso é um papel do mercado, e não é meu. Então, eu tenho evitado essas avaliações. Então, só queria me limitar a dizer que não há essa promoção hoje. As razões, colegas como o Arthur, a quem cabe informar o que acontece no país e no turismo, tem feito, compete esse trabalho e tem feito isso muito maior do que eu. Então, eu não apostaria, eu disse isso numa live da BLTA, disse isso a você, aos associados, uns 2 meses atrás, e eu não apostaria 1 centavo no público que venha do exterior hoje. Esse público não virá para lazer no Brasil. Ele vai vir se precisar fechar negócio, ver a família, cuidar da saúde, fazer outras coisas. O público hoje, para esse turismo, para esse produto da BLTA, eu reafirmo o que disse meses atrás. São esses consumidores que nas últimas 3 temporadas viajaram para o exterior e que agora não o farão. Quer seja porque estão impossibilitados de ingresso fora, quer seja porque um pequeno segmento foi afetado pela crise. Porque esse é um consumidor de ticket médio mais alto, um pouco, entre aspas, a crise fez as unhas desse segmento, mas não lhe cortou um braço. Tá certo? Uhum. Então, você tem... Eu lembro a imagem que eu usei. Né? Tem gente que sabe os nomes dos canais de Amsterdã e não conhece Recife. Tem gente que é capaz de citar, sem errar, 10 lojas no principal shopping de Miami, mas nunca foi a 25 de março. Então, nós temos aqui produtos e serviços com qualidade, preço, infraestrutura e competência na atenção para atrair esse público. Mas são esses, e eu calculo ao redor de 3 milhões de passageiros que não vão viajar para o exterior, espalhados pelo Brasil inteiro, mas, obviamente, concentrados majoritariamente na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Campinas. Esse é o público que vai utilizar, né, a hotelaria do Fasano e de todos os associados BLTA nesta temporada de verão. Não serão os estrangeiros. Muito obrigada. Querem complementar alguma coisa? Bom, eu agradeço muito o debate, eu acho que foi rico, estamos em 6 painelistas aqui, mas eu acho que todo mundo conseguiu colocar o seu posicionamento, suas expectativas, as suas orientações, né? E eu quero fechar esse painel em cima do manifesto de todo mundo, que realmente fiz um condensamento aqui do manifesto de todos vocês, né? Mas eu acho que realmente não baixar a guarda, entender que esse é um momento pontual de retomada aí das atividades turísticas, mas que a gente ainda tem que observar lá fora e seguir aqui, né, de uma forma muito responsável. A união é necessária, dentro das suas diferenças, respeitando as diferenças e sabendo que cada um trabalha com um mercado específico, resiliência, sobretudo, que é a palavra que vem, acompanha e vai continuar acompanhando, né? Acho que isso o brasileiro tem muito, e a gente se mostra muito com isso, é um DNA mesmo nosso, né? E, obviamente, enxergar que o turismo é, sim, uma atividade econômica extremamente viável, sustentável e capilarizada, né, que envolve outros segmentos e outros setores, como indústria criativa, como os setores relacionados a negócio, como o Eduardo falou, e que a gente precisa entender isso de uma forma mais abrangente, e o governo também entender que isso é prioritário, porque a hora que parou, todo mundo ficou desesperado, né, quebrou. Quando as pessoas pararam de se deslocar, quebrou tudo, né, quer dizer, né, a economia estagnou. Então, é um reflexo de que a atividade turística é, sim, fundamental para a economia dos países, dos destinos. Então, eu encerro aqui, agradeço muitíssimo vocês e convido para continuar essa sequência de diálogos. A gente tem aí, semana que vem, dia 3 e dia 4, mais 2 mesas de diálogos, onde a gente vai trabalhar numa mesa a questão do turismo de luxo mesmo, o segmento, e também uma mesa onde a gente vai trabalhar a questão da comunicação e da tecnologia neste momento, e como que realmente o destino deve se posicionar ou trabalhar a sua imagem, como o Eduardo mesmo disse,
para esse futuro de curto, médio e até longo prazo, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Namastê.